Marido flagrou a esposa, transando com o vendedor de picolé na praia. E a decisão dele foi se vingar de forma inteligente. Bem-vindo ao canal Traições Secretas, quando a confiança se quebra e a verdade aparece. Já imaginou descobrir em plena luz do dia e à beira-mar que a pessoa em quem mais confiava te traiu de forma tão cruel e explícita? O que alguém faria se, em um único instante, sua vida inteira se transformasse em mentira? Como encarar a humilhação, a raiva e a dor de perceber que tudo o que acreditava era apenas fachada? A história de hoje em Traições Secretas é sobre o dia que era para ser de praia tranquilo. Se tornou um dos maiores choques de sua vida. Ele flagrou sua esposa em um ato explícito com outro homem. Ela reagiu com frieza, chamou aquilo de experiência e disse para ele superar. A partir desse momento, silêncio, indiferença e a decisão de terminar um casamento que ele acreditava sólido marcaram o início de uma trajetória de dor, justiça e recomeço. Prepare-se e venha comigo porque vamos falar sobre traição, choque, dor, vergonha e vingança, que mostra como lidar com a destruição de uma confiança que parecia inabalável e o caminho para recomeçar. Se você já passou por algo parecido ou quer entender como lidar, fique até o final. Isso vai doer, mas é necessário. O que o marido fez em seguida mudou tudo. Antes de começarmos, não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal e ativar o sininho, para não perder nenhuma história emocionante como esta. Quanto mais você interage, mais o YouTube indica nosso vídeo para outras pessoas, ajudando a nossa família a crescer. Se você ou alguém que conhece já passou por uma experiência marcante de traição, superação, ou descobriu uma verdade que mudou sua vida, compartilhe conosco. Sua história pode ser contada aqui no Traições Secretas e ajudar outras pessoas que vivem situações parecidas. Envie seu relato para o nosso e-mail, que está na descrição. Garantimos total sigilo e, se preferir, sua identidade será preservada. Não guarde apenas para você. Conte sua história e faça parte da nossa família. Então vamos à história. Meu nome é Ricardo, tenho 33 anos e moro em Santos, litoral de São Paulo. Sou gerente comercial e sempre levei uma vida tranquila, cercada de rotina, trabalho e, até pouco tempo, um casamento que eu acreditava ser sólido. Minha esposa Camila tem 30 anos. Nos conhecemos quando ela ainda cursava educação física e foi paixão à primeira vista. Ela sempre foi aquela mulher carismática, de sorriso fácil, cheia de energia. E para mim, representava o equilíbrio perfeito entre beleza, leveza e companheirismo. Nós estávamos casados há 6 anos. Eu acreditava que tínhamos um relacionamento estável, baseado em respeito, amor e confiança. Gostávamos das mesmas coisas: praia, música, finais de semana tranquilos e momentos simples. Eu me orgulhava de ser o tipo de marido que sempre fazia de tudo para ver a esposa feliz. Apoiava seus sonhos, suas vontades e sempre tentava estar presente, mesmo com o trabalho exigindo tanto. Camila dizia que eu era seu porto seguro e eu realmente acreditava nisso. Acreditava que tínhamos algo que poucos casais tinham. Nunca imaginei que, por trás daquele sorriso doce e daqueles abraços longos, existia alguém capaz de destruir tudo o que construímos. Era uma tarde, ensolarada na praia de Santos como tantas outras. Naquele dia a praia estava vazia e estávamos juntos, rindo, trocando carinhos com o mar à nossa frente e aquela sensação de paz que só quem ama conhece. Eu jamais poderia imaginar que aquele dia, aparentemente comum, mudaria completamente a minha vida. Estendemos nossa canga na areia, o mar à nossa frente, e parecia que nada poderia estragar aquele momento. Depois de um tempo, decidi levantar para comprar algumas cervejas e tira-gostos. Falei com ela, disse que voltaria rápido. Caminhei até o quiosque, sem imaginar o que estava prestes a acontecer. Com as cervejas em uma mão e os petiscos na outra, voltei ao nosso lugar, mas ela não estava mais lá. No começo, achei que poderia ter ido dar um mergulho ou ao banheiro. Esperei alguns minutos, mas nada. Fui até a beira do mar, olhei ao redor e depois fui até a porta do banheiro do quiosque e nada dela. Comecei a sentir um desconforto crescente, como se algo estivesse errado. Uma sensação de que eu precisava procurá-la. Comecei a caminhar entre as barracas chamando seu nome. Foi então que eu a vi. Ela estava atrás de um dos quiosques desativado, parcialmente encobertas pela sombra.
Lá estavam os dois, minha esposa e o garotão, que vendia picolé na praia. Eles estavam envolvidos em algo que eu nunca poderia ter imaginado. Eles estavam fazendo sexo sem nenhum pudor. Não havia preocupação em serem vistos. Agiam como se nada mais importasse. Minha esposa estava alucinada com o jovem. Ambos estavam completamente pelados. O rapaz a pegava com a penetrava por trás com vigor. Eu estava perplexo, não conseguia me mexer. Eu não sei por quanto tempo fiquei ali observando os dois, mas percebi que ela havia chegado ao clímax pelo menos 2 vezes, até que eu ouvi o rapaz gemer de prazer. E então vi a minha esposa se ajoelhar diante dele para receber o seu prêmio. Isso era algo que ela sempre fazia quando tínhamos relações até então. Eu acreditava que isso era apenas para mim, mas agora vejo que eu estava totalmente enganado. Naquele momento, senti como se o ar tivesse sido arrancado dos meus pulmões. Fiquei paralisado, meus olhos fixos naquela cena surreal. Minha mente não conseguia processar o que estava acontecendo. Tudo ao meu redor pareceu parar. A felicidade que eu havia sentido horas antes foi substituída por um vazio doloroso, uma mistura de raiva, desespero e incredulidade. Eu não consegui confrontá-los. Simplesmente me virei como se estivesse em um transe e voltei para o lugar onde estávamos antes, sem saber o que pensar, sem saber o que fazer. Sentei-me na areia, olhando para o mar, tentando entender como minha vida havia desmoronado em questão de minutos. O que eu faço agora? Como encarar essa traição? Como continuar depois disso? O mar continuava batendo nas pedras, mas dentro de mim uma tempestade havia se formado e eu não sabia como sair dela. Ela voltou como se nada tivesse acontecido. Sentou ao meu lado, abriu uma das cervejas que eu tinha comprado e começou a conversar com um sorriso no rosto, falando sobre coisas banais, como se tudo estivesse perfeitamente normal. O choque me deixou sem fala por um momento, mas por dentro eu estava fervendo. Eu não podia deixar passar. Respirei fundo, olhei nos olhos dela e perguntei: "Você acha que eu não vi você transando com o rapaz do picolé?" Ela hesitou por um segundo, mas ela não parecia surpresa. Então, calmamente, como se estivesse explicando algo trivial, disse: Amor, foi só sexo. Você precisa entender que as mulheres também têm necessidades. Seja homem e supere isso. Você precisa entender que o que você viu é algo fora do nosso casamento e não muda o que temos. Não tem nada a ver com você. Eu te amo. Supere isso. Ela acreditava que tudo aquilo era normal e que ela não havia feito nada de errado. A frieza dela me deixou sem chão. Então perguntei com a voz fraca: "Só sexo, Camila? Como você consegue dizer isso depois de tudo? Na frente de todo mundo?" Ela, encolhendo os ombros, indiferente, retruca: Porque é algo físico, Ricardo. Não tem nada a ver com você. Não muda o que temos. Já te disse. Eu te amo. Aí eu apertei os punhos contido. Não percebe? Não percebe o quanto isso me destrói? Você está me humilhando! Ela me olha calmamente e diz: Humilhando? Amor, você está exagerando. Eu não fiz nada de errado. Isso é só uma experiência. Experiência, Camila? Você me traiu. Isso não é experiência. É desrespeito. Ela, com um tom de explicação quase didático: Desculpa, mas é como eu vejo. Nada disso muda o que sentimos. Você precisa superar isso. Aceite, Ricardo. O que você viu aconteceu e pronto. O que temos ainda importa. Não dramatize. Eu balancei a cabeça, respirando com dificuldade. Superar? Como posso superar algo que rasgou o que eu achava ser nosso amor? Camila toma um gole da cerveja, fria, e continuei: Camila, eu não consigo aceitar, não hoje. E não vou ficar calado sobre isso. Ela me olhou sem remorso e completou: Então fique em silêncio. Mas lembre-se, para mim, isso é normal. Não havia arrependimento, não havia culpa. A maneira como ela falava, como se aquilo fosse algo aceitável. Isso me atingiu mais do que o próprio ato. Naquele momento, percebi que nada que eu dissesse mudaria quem ela era ou o que ela sentia. Por mais que minha cabeça estivesse cheia de pensamentos, raiva e dor, eu apenas me calei. Após o confronto, o clima entre nós foi de silêncio. Eu não tinha nada mais a falar e ela passou a ignorar a minha presença. Eu não vou discutir, não vou implorar. Apenas decidi ali, na quietude do meu próprio silêncio, que tudo aquilo havia acabado. Vou me divorciar dessa mulher. Mas não agora, não vou confrontá-la novamente.
Quando os papéis estiverem prontos e quando tudo estiver arranjado, então ela vai descobrir que eu não sou o corno manso que ela imaginou ser. Enquanto isso, ela pode continuar acreditando que nada mudou. Mas para mim tudo já terminou. Nos dias após o confronto na praia, ela agia normalmente. A sua expressão era de confiança. Ela acreditava que eu ficaria passivo. Mas eu já havia decidido o que fazer com minha esposa traidora. Eu amava essa mulher. Mas eu não seria compelido a aceitar a sua traição e continuar vivendo com uma mulher infiel. Semanas haviam passado desde aquele dia, e minha esposa passou a me tratar com indiferença. Não houve intimidade entre nós desde aquele dia. As suas ações eram de descaso por mim, então ela passou a sair sozinha. Não dava explicações para onde ia, com quem estava ou que horas retornaria. Ela agora se vestia de forma sensual e muitas vezes de forma vulgar para uma mulher casada. Havia conversas ao telefone com seus amantes, sem receio algum. Agora ela não via mais a necessidade de esconder os seus casos de mim. Mas o que ela não sabia era que eu havia contratado um detetive particular para registrar a sua infidelidade. Eu precisava das provas da sua infidelidade para usar no tribunal. Eu tinha certeza que sua traição antecedia aquele dia na praia, pois a sua expressão e naturalidade diante do confronto não deixavam dúvidas. Quando recebi o relatório do detetive com as provas de sua infidelidade, entrei em contato imediatamente com o meu advogado. Eu não queria dar a essa mulher nada mais que os seus direitos no divórcio. Nós havíamos casado no regime de separação total de bens, então ela não teria direito aos meus bens anteriores ao casamento. Eu também não queria ter que pagar pensão alimentícia a essa mulher, pois para mim seria uma grande humilhação. Alguns dias depois, minha esposa foi notificada do pedido de divórcio e começou a diferir ameaças contra mim. Cuidei de gravar cada palavra proferida por ela, pois tudo isso seria útil no tribunal. Ela tentou de várias maneiras se aproximar de mim. Suas súplicas para que eu cancelasse o divórcio eram patéticas. Ela dizia: Ricardo, podemos resolver isso, ainda nos amamos, podemos voltar a ter um casamento como tínhamos antes. É claro que eu não concordei e lhe disse que, Camila, jamais permaneceria casado com uma mulher que acredita que pode trair o marido e humilhá-lo diariamente como você fez comigo. Durante o processo de divórcio, ela tentou manchar a minha reputação, dizendo que eu era abusivo, violento e muito ciumento, e justificava que sua traição era uma forma de escape do seu sofrimento. O juiz não aceitou as suas justificativas e o divórcio foi finalizado. Ela saiu derrotada, recebeu apenas a metade dos bens adquiridos durante o casamento e não teve direito à pensão alimentícia. Agora ela teria que repensar a sua nova vida, já que ela não trabalhava e valor recebido no divórcio não daria para manter a sua vida de luxo. A minha vingança estava completa e agora eu me deleitaria em vê-la ter o que realmente merece. Eu não. Precisei agir com violência, como muitos haviam me aconselhado. Eu acredito que a melhor vingança é deixar o seu inimigo ver a sua vitória. Se você está acompanhando nossas histórias e quer ver mais conteúdos emocionantes e impactantes como este, não se esqueça de dar um like, se inscrever no canal Traições Secretas para mais histórias de traições, infidelidade e dramas familiares, e compartilhe a sua opinião nos comentários. Quanto mais você interage, mais o YouTube indica nossos vídeos para outras pessoas. E até a próxima história. Obrigado!